E aí pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui para apresentar sobre o meu artigo, que é um artigo sobre gestões de teste, ferramenta open source e melhores práticas na gestão de testes. Uma consideração muito importante que a gente tem que fazer antes de mais nada é que se estima que o tempo para corrigir um bug cresce à medida da evolução do software, ou seja, quanto mais avançado for a evolução do desenvolvimento de um software, mais complicado vai ser corrigir aquele bug que antes não foi identificado. Mesmo assim, é latente a tendência que se tem de negligenciar essa realidade e não dedicar o tempo necessário para as atividades de teste de software. E mesmo assim, muitas vezes quando é feito, é de maneira pouco estruturada e normalmente no final do projeto, quando não tem uma solução eficiente para o problema. Segundo Pressman, a atividade de teste seria um elemento crítico e poderia assumir até 40% dos esforços gastos no desenvolvimento. No ambiente acadêmico que a gente se encontra, esses problemas podem não parecer muito grandes, porque, um pequeno bug que a gente encontra aqui e ali, no máximo, faz a gente perder tempo. Mas a gente para pensar no ambiente comercial, onde as equipes trabalham com um orçamento reduzido e um cronograma apertado, isso pode causar muito problema mesmo. O teste de software é uma atividade estruturada e sistemática. Ela é baseada em técnicas, também em ferramentas e processos formais. Por causa disso, tem algumas atividades que são consideradas de apoio, como a verificação e a validação. Elas estão ali para tentar ajudar a prevenir e detectar os defeitos e também minimizar os riscos do projeto. Muitas vezes os defeitos acabam sendo gerados ao longo do processo de desenvolvimento, e é fundamental a gente identificar eles, idealmente na própria fase em que a gente acabar gerando, mas óbvio que nem sempre isso vai acontecer. Para isso, tanto a validação quanto a verificação realizam análises nos artefatos do projeto, ou seja, no documento, no código-fonte, no código executável, etc. A verificação avalia o software conforme os padrões e a metodologia que a gente estabeleceu no projeto, normalmente realizada a partir de uma análise estática, ou seja, revisões e inspeções nos artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento do software. Enquanto isso, a validação avalia o comportamento do software com base no que foi previamente estipulado nos requisitos. A validação realiza uma análise dinâmica, ou seja, realiza testes no código executável. Bom, por falar em teste, as atividades de teste são normalmente divididas em níveis, representando respectivamente a fase ao qual o software testado se encontra no momento. Existem 4 níveis de teste de software, que são demonstrados na tabela a seguir. Se a gente parar para ver, a gente tem teste de unidade, de integração, de sistema e de aceitação. Bom, cada uma dessas fases tem seu objetivo e seu momento para ser usado. Eu acho que não é necessário ficar lendo elas, uma vez que elas já estão na tela. Quem se interessar em pormenores de cada uma delas pode simplesmente pausar o vídeo e ler sobre. Bom, uma coisa importante é que não só existem níveis, mas também existem tipos de teste, que normalmente são definidos com base nas características de qualidade avaliadas no software. Essa escolha, mesmo que às vezes seja meio subjetiva, normalmente ela é feita com base nos riscos associados a um problema causado pela própria falha de uma dessas características. Acho que uma coisa importante da gente definir antes de continuar é o que é uma qualidade de software. E bem, existe uma norma internacional chamada ISO/IEC 9126, que é de 1991, ou então uma versão brasileira chamada NBR 13596 de 1996. No Brasil, a qualidade de software é definida como a totalidade de características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas. Essa norma também oferece um modelo de propósito geral que define 6 categorias de características, que também são subdivididas em outras subcategorias, como dá dando para ver nessa tabela. É uma tabela bem grande, mas tem bastante coisa interessante. A questão é que, como eu disse antes, a escolha do tipo de teste vai depender muito do nível de importância que a gente vai dar para aquela característica de qualidade de software que a gente vai avaliar. Uma coisa bem legal é que tem uma tabela que mostra os tipos de teste mais comuns que a gente pode utilizar, como por exemplo teste de estresse, de segurança, de integração, de conformidade. Bom, tá aí na tela. A questão é que se a gente considerar não só o tamanho, mas também a complexidade dos sistemas desenvolvidos atualmente, é certo a gente afirmar que é muito difícil, para não dizer impossível, executar esses testes garantindo 100% de cobertura a todos os requisitos ou linhas de códigos existentes. Somado a isso, aos orçamentos pequenos e aos prazos normalmente curtíssimos, é praticamente inviável garantir esse sonhado 100%. Por causa disso, técnicas de teste são usadas para auxiliar os analistas a identificar os casos de teste mais importantes. 2 testes fundamentais são o estrutural e o funcional.
O teste estrutural também é conhecido como teste da caixa branca, e são usados critérios para que a gente possa garantir a geração de casos de teste com o objetivo de identificar os defeitos nas estruturas internas do software. O teste funcional, por outra vez, é conhecido como teste da caixa preta, e nele são usados critérios para a geração de casos de teste com o objetivo de avaliar a conformidade do software implementado em relação ao comportamento previamente descritos nos requisitos, ou seja, está tudo funcionando como deveria. Bom, uma vez que essas técnicas de teste avaliam o software sobre perspectivas diferentes, é bem óbvio a gente poder afirmar que são técnicas complementares e sempre que possível a gente vai tentar usar elas em conjunto. E bom, para complementar a informação sobre o modelo, a gente não pode deixar de falar sobre o modelo em V de teste de software. Esse é um dos modelos mais aceitos na atualidade e ele enfatiza as atividades de validação e verificação. Ele tem o intuito de prevenir, de detectar os defeitos e até de minimizar os riscos do projeto. Para cada fase do processo de desenvolvimento do software, o modelo em V introduz uma fase ou nível de teste correspondente. Nesse modelo, o planejamento e a especificação dos testes eles vão ocorrer de cima para baixo. Ou seja, ao longo do processo de desenvolvimento do software, esses testes eles vão sendo planejados e especificados. Só que a execução do teste acontece no sentido contrário, o que é fácil da gente enxergar nessa figura em V. A questão é que tudo que foi apresentado até aqui, todos esses conceitos, eles são considerados pilares para a elaboração de estratégias de teste. É importante a gente levar em consideração, durante a elaboração de uma estratégia, alguns fatores como o porte, a importância do software, os seus requisitos, os seus prazos estabelecidos e até mesmo o risco para os negócios. O que acontece é com esse monte de coisa que a gente já viu, como a quantidade grande de fases de teste de software, os papéis, os responsáveis e até o número de artefatos, vai ser preciso que a gente formalize tudo isso de alguma forma. E por isso a gente utiliza o processo estruturado de teste de software, também conhecido como TMIP, ou Testing Management Approach. Em português ficaria alguma coisa como abordagem estruturada de gestão de software. Essa é uma das metodologias mais populares da atualidade e graças à sua simplicidade e no foco no resultado, o TMIP é amplamente aceito pelo mercado. O lema dele é entregar mais com menos, mais rápido e melhor. O processo de gestão dele é baseado em diversas práticas fundamentais e um ciclo de vida estruturado de testes. O ciclo de vida do mesmo é bastante genérico e ele pode ser usado em um grande número de diferentes tipos de testes de software. Ele é dividido em 7 fases distintas que a gente vai ver agora. Bom, olhando aqui o ciclo de vida do TMIP, a gente pode ver, por exemplo, planejamento, controle, configuração e manutenção de infraestrutura, preparação, especificação, execução e conclusão. Eu vou passar assim bem rápido por cada um desses tópicos, mas basicamente o planejamento é uma fase em que se realiza o planejamento, a definição geral da estratégia e planos de testes. O controle é uma fase em que são realizados o controle e a monitoração das atividades planejadas. Na configuração e manutenção da infraestrutura, é uma fase em que é preparada e mantida a infraestrutura do software e do hardware necessário para a plena realização dos testes. Na preparação, é realizado o refinamento das estratégias de teste e dos planos de testes criados na fase do planejamento. Na especificação, é realizada a especificação dos casos de teste e demais documentos. Na execução, obviamente, vão ser executados os testes, mas também todo o progresso e os indicadores de qualidade vão ser reportados. Na conclusão, o processo de teste é avaliado e a gente vai fazer isso a fim de promover melhoria para os próximos projetos. Uma coisa importante de se notar é que mesmo com todo esse monte de coisa que a gente já viu, uma metodologia, uma estrutura de teste sempre vai exigir uma documentação mínima e padronizada. Ela vai servir não só para, obviamente, documentar os planos e estratégias, mas também o relato do progresso das atividades do teste. O padrão IEE-STD 829 de 1998, ou também conhecido como IEE Standard for Software Test Documentation, define a documentação e os relatórios necessários para a execução de um projeto de testes de software. Há 8 documentos essenciais. De uma forma resumida, são eles: o plano de teste, que obviamente vai definir o planejamento para a execução dos testes, incluindo informações sobre os recursos e um cronograma de atividades de teste. A especificação do projeto de teste, que aqui ele refina a abordagem dada pelo plano de teste e identifica as funcionalidades e características a serem testadas pelo próprio projeto. A especificação dos casos de teste, ele define os casos de teste, incluindo também suas pré-condições, os seus passos, resultados esperados e condições gerais para a execução do teste. Especificação dos procedimentos de teste.
Aqui ele obviamente define uma sequência de ações que vão ser necessárias para executar o conjunto de casos de teste. Relatório de encaminhamento de item de teste. Identifica os itens encaminhados para teste. Simples. Já o log de teste vai documentar os registros cronológicos dos fatos que foram relevantes durante a execução dos testes. Relatório de incidentes de testes. Documenta qualquer evento que ocorra durante a atividade de teste e que necessite de alguma análise posterior. Relatório sumário de teste. Bem, em suma ele vai documentar de uma forma mais resumida os resultados das atividades de teste que foram associados a uma ou mais especificações, e depois ele vai fornecer uma avaliação baseada nesses resultados. Bom, agora que a gente já viu, pelo menos superficialmente, alguma coisa sobre documentação, vamos aplicar o padrão IEE-STD 829 para a tabela TMIP. Que, bom, caso vocês não lembrem, né, eu vou botar as duas uma lá da outra, então é tranquilo. Bom, se a gente analisar aqui essa tabela, a gente vai ver que no lado esquerdo vão estar os elementos do TMIP e do lado direito vão estar aqueles planos e definições de documentação do IEE. Bom, onde a gente tem o planejamento e a preparação, a gente vai ter também agora planos de testes. Onde a gente tem a especificação, a gente vai ter a especificação de projeto de teste e também a especificação de caso de teste. E onde a gente tinha a execução, a gente vai ter agora diário de teste, relatório de incidente de teste e relatório sumário de teste. E bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso o trabalho. Eu tentei com isso, né, ter uma abordagem mais ou menos resumida, mas que eu acredito que seja eficiente para ter alguma ideia sobre as melhores práticas de gestão de teste. Eu acredito que o importante nesse caso é reforçar o entendimento de que o teste não é uma fase que deve ser executada só no final do projeto, mas que é uma atividade que a gente tem que exercer ao longo do processo de desenvolvimento. O teste, no fim, ele acaba sendo sim uma atividade cara, uma atividade que exige tempo e planejamento, e também muito conhecimento técnico, mas é uma atividade muito importante. E mesmo assim, por mais competente e organizado que a gente acabe sendo nesses esforços, é quase impossível garantir 100% de cobertura para todos os requisitos do sistema. Segundo Edgar Dijkstra, os testes podem mostrar a presença de erros, mas não a sua ausência. Dessa forma, vai caber sempre a gente tentar utilizar sabiamente os conceitos e as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor. Claro, sempre tendo em conta as nossas próprias limitações, a gente não pode ficar louco com isso. Mas eu pessoalmente achei esse trabalho bem interessante, sabe? Tem bastante coisinha ali. Ainda tem várias ferramentas open e comerciais que eu pretendo apresentar para vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo separado sobre isso, mas muito provavelmente, se eu não conseguir, pelo menos eu vou tentar linkar no próprio Classroom alguns vídeos de ferramentas interessantes, porque tem muita coisa bem legal lá e eu acho que vale a pena passar sim.